Eu peço a sua atenção nesse momento. Veja o que diz o Salmo 51, e eu quero aprender com o desabafo, a confissão e o pedido de Davi. Preste atenção. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Veja, você que acompanha o tempo de reflexão nesse momento. Aqui, Davi, ele busca a Deus e ele confessa o seu pecado. Davi errou muito na sua vida, praticou aquilo que desagrada a Deus, traiu um grande amigo, enfim, Davi pecou e pecou gravemente. Mas num determinado momento, ele caindo em si, fazendo uma reflexão, ele, diante de Deus, ele pede a Deus a misericórdia. Porque Davi reconheceu os seus pecados. E ele diz, olha, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi sabia, como nós sabemos, que Deus, segundo a benignidade dele, quando nós nos arrependemos, Deus apaga todas as nossas transgressões, todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Pelas misericórdias do Senhor, que são muitas. E Davi clama a Deus por isso. Porque o pecado tirou a paz de Davi. Por isso que ele diz assim, ó, lava-me completamente da minha iniquidade. O que é iniquidade? É igual ao pecado? Sim. Mas sabe qual a diferença do pecado para a iniquidade? É que a iniquidade é o pecado feito conscientemente. A pessoa peca sabendo que está pecando. Isso é iniquidade. Porque pecar nós pecamos todos os dias. Mas muitas vezes nós não sabemos que estamos pecando. Então essa é a diferença de pecado para iniquidade. E ele diz, olha, purifica-me do meu pecado. O pecado incomodou a Davi. Tirou a paz de Davi. E é assim que funciona, né? Quando nós pecamos, erramos, prejudicamos alguém, isso tudo tira a nossa paz. E Davi estava nesse momento. Mas ele foi na fonte certa. Ele foi falar com Deus. Ele com Deus. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos confessar a Deus os nossos erros, nossos pecados, nossas transgressões, nossos erros. Devemos falar com Deus. Porque ele pede, olha, lava-me completamente. Quer dizer, tira de mim tudo isso que tem tirado a minha paz. E tem muita gente vivendo assim. Não tem paz, a paz interior foi embora, porque a pessoa erra aqui, erra lá, e vai errando, e quando vê, perdeu a paz, porque o pecado é uma transgressão que desagrada a Deus. Por isso, essas pessoas perdem a paz. E Davi estava nessa situação. Mas ele foi
diante de Deus, pela fé, em oração, pedir o perdão. E é isso que nós precisamos fazer. Porque errar nós erramos. Mas não podemos ter o pecado da iniquidade. Aquele pecado que é consciente. Eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Isso é iniquidade. É o pecado consciente. A pessoa sabe que está errado, sabe que isso é pecado, sabe que desagrada a Deus, mas a pessoa vai e faz. Isso é iniquidade. Pecado gravíssimo. E Davi diz no versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões, olha aí, ele sabe que errou. E ele diz, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe aonde? Na consciência dele. Ele não esquecia dos erros praticados, do que ele fez com Urias. Um amigo fiel a ele, Davi traiu. Inclusive, roubou a mulher de Urias e ainda assassinou Urias. E isso pesou na consciência de Davi. Por isso ele diz, olha, o meu pecado está sempre diante de mim. Está na consciência. A pessoa não desliga a cabeça. Não consegue se livrar do erro, do pecado. Então ele foi buscar a ajuda de Deus. Confessou a Deus para alcançar misericórdia. E é isso que nós devemos fazer. É isso. Muitas vezes nós erramos com alguém, né? Muitas vezes pecamos, mas tem gente que se mantém durão. Não, eu estou certo, é eu que sou. E isso é um erro muito grande. Nós precisamos aprender com o rei Davi. Certo? Ele era rei. E ele se quebrantou diante de Deus para receber o perdão dos seus pecados, das suas transgressões, da sua iniquidade, como ele fala. E ele diz, purifica-me do meu pecado, quer dizer, me livra disso. Eu não aguento mais. E tem muita gente que vive assim. A pessoa não tem paz, não olha na cara daquele outro que ele prejudicou, né? Por quê? Porque o pecado está lá remoendo dentro dessa pessoa. Por isso ele diz assim, olha, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, não saía da cabeça dele. Ele viu que ele errou, que ele pecou, que ele assassinou, matou, fez tudo errado, Davi. Mas ele demonstrou humildade em buscar a Deus. E aí ele faz a confissão, né? Se arrepende de tudo que fez, para recomeçar uma nova vida. Agora, quando recebe o perdão que vem de Deus. Ele foi direto a Deus. O único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Então, se você tem algum problema, um pecado oculto, algo que tirou a sua paz, confesse para Deus. Peça a Deus o perdão. Ou procure aquela pessoa que você errou. Vai lá se consertar com essa pessoa. Porque aí você recebe o perdão. E aí a paz volta ao teu coração. Caso contrário, tem muita gente doente aí, né? Porque não se humilha diante de Deus e nem diante daquela pessoa o qual prejudicou. E tem muita gente vivendo assim. São os soberbos, que acham que não se deve humilhar. Pelo contrário, quando erramos, nós devemos buscar e pedir o perdão para essa pessoa, ou essas pessoas. Tá certo? Pense nisso. Vamos aprender com Davi. Ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Não saía da consciência dele. E isso traz doença física também. Tenha certeza disso. Nós vamos ficando por aqui. E eu agradeço o carinho da sua audiência. E desejo a você e a toda a sua família a paz que só Jesus pode nos dar.
porque Jesus é o príncipe da paz. Um grande abraço a todos, muito obrigado e fiquem com Deus.